Tá fazendo muito gol. A gente vai bater um papo aqui antes de passar a palavra pro Magno Alves. Amém, meu irmão. Magno, a gente sabe, a gente estava conversando um pouquinho ali atrás, e a gente sabe que tanta insegurança que passa na vida desses garotos que estão sonhando, né, em chegar ao alto nível, alguns que praticam futebol, outros esportes. Qual que você acha, no início da tua carreira, foi assim, a sua grande motivação ou a sua grande sacada, assim, pô, eu vou conseguir ser jogador de futebol? Teve um momento na sua carreira que você falou assim, cara, eu vou conseguir? Eu particularmente, foi muito difícil, né? Primeiro é dom, né? Você tem que saber do seu dom. E eu, desde pequeno, tinha esse dom de ser jogador de futebol. Depois é você ter pessoas que venham te ajudar. E é aí que, na minha época, falando, né? Eu venho do interior da Bahia, bem pequenininha a minha cidade. E quando você não tem, né? Por mais que a gente saiba que dependemos de Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte aqui também na terra, né? E aí entra a oportunidade, é algo assim que você não pode deixar ela passar. Então eu creio que eu resumo na perseverança. Se você não tiver perseverança, um pouquinho do que você falou também, né? Se a gente não fosse perseverante, com certeza a gente não estaria aqui contando histórias, né? Conversando um pouco aqui o que é o sacrifício, o desafio. Isso são todos os dias. Então, vocês pais que estão aqui presentes, têm filhos que querem ser, não só jogadores de futebol, creio que aqui tem natação, tem outros esportes, né? É perseverança e apoio naquilo que eles querem fazer. Pastor, eu queria saber do pastor, a sua visão pastoral, porque a gente, por muito tempo na minha vida, eu não entendia como era importante ter um pastor, vamos dizer, uma pessoa que vai estar ali te orientando espiritualmente, te conduzindo, te ensinando realmente que você precisa ler a Bíblia todos os dias, que você precisa orar todo dia. A sua visão como pastor, como o pastor enxerga o atleta de futebol, o atleta em geral? Como o pastor enxerga esse atleta? Muito bom, hein? Meu Deus. Primeiro deixa eu te falar uma coisa, Magno. O Fábio passou aqui e falou que não gosta muito de você, não, porque falou que você fez muito gol contra o Corinthians. É verdade mesmo? Então ele falou que você fez muito gol lá. Mas, brincadeiras à parte, cara, você falou uma coisa muito legal, que é o seguinte: a gente precisa separar o que é o sucesso de verdade quando se trata do reino de Deus. Sucesso no reino de Deus significa que Deus só vai se agradar quando você se tornar um pastor. Então, se você é um pastor, você está vivendo o reino. Se você não é um pastor, você não está vivendo o reino. Não é isso. A questão é que aquilo que você está fazendo, que você está construindo quanto carreira, precisa ter um propósito espiritual por trás. Porque o sucesso, ele te dá um nível de influência. E se essa influência não for usada da maneira correta, você está simplesmente desperdiçando um talento que Deus te deu. Então, o maior privilégio que um atleta de sucesso tem é a gama de influência que ele alcança. Só que grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? Já dizia o Homem-Aranha, né? Então, com essa influência, com esse poder que você tem de influência, e agora? O que você faz com isso? Alguns, infelizmente, não dão um bom exemplo. E aí é onde a gente vê muitos jovens se perdendo, se prostituindo, usando drogas, destruindo sua vida. A gente percebe nitidamente que aqueles que são mais centrados têm uma carreira mais longa, duradoura, de sucesso. Aqueles que se vendem, vamos dizer assim, se prostituem, você percebe nitidamente que é uma carreira frustrada. Começa bem, mas não termina bem. Então, Salomão já dizia, né? O fim é o melhor que o começo. Então, o fim é mais importante que o começo. Então, o que eu resumo é o seguinte: você pode ser um grande jogador de futebol, um grande atleta,
Mas se você não souber usar a influência que você está recebendo, colocar um propósito espiritual naquilo que você está recebendo, você pode até estar tendo um sucesso para o mundo, mas em Deus você pode ser desaprovado por Deus. E nada mais frustrante do que isso. Muito forte sobre isso. E Manuel, como eu falei, o Manuel ele está na linha de frente com essa molecada hoje. O Manuel ele está junto com a empresa lá também, onde a gente está ajudando essa garotada a seguir a carreira. O Manuel está na linha de frente porque ele é aquele cara que escuta os atletas. E eu queria fazer uma pergunta para você um pouco diferente. Eu queria falar com você sobre olhando para os pais. Porque nós conversamos já algumas vezes e nós sabemos que muitas vezes os pais colocam tanta pressão nos filhos que os filhos acabam explodindo. Uma vez eu conversei com um pai, o filho dele já há 10 anos, já fazia 5 anos jogava futebol. Eu falei, quando ele chegar com 20 ele vai aposentar então, né? Então, olhando para essa ótica dos pais, qual é a importância de ter uma família equilibrada, de ter pais que realmente apoiam, mas apoiam na medida certa? Qual a importância da família nesse começo do atleta? Tá maluco? Que pergunta, hein? Pergunta sensacional. A família é a base de tudo. E no esporte não deixa de ser também, né, Castan? Peça fundamental, né? O que eu vejo até é uma dor frequente dos atletas, porque o ambiente é de cobrança, pressão e autocobrança. E muitas vezes, e não é por mal também, os pais que estão aqui, precisa de ajuda de pessoas profissionais que viveram as experiências e tal, porque está sofrendo, não está conseguindo performar e tudo mais, os pais sofrem 10 vezes mais do que os próprios filhos, né? Só que eles não sabem se expressar e acaba cobrando ainda mais. Então o atleta ele já tem cobrança da torcida, do diretor, a própria da equipe, do banco de reserva, da autocobrança dele. E aí o pai, muitas vezes, a grande maioria, aí sente pro seu filho. Isso é comum. Tipo, o que seu filho é para você? Ah, meu filho joga no Corinthians, meu filho joga no São Paulo, meu filho joga... Fala, meu filho é tudo para mim. Quando ele nasceu, eu me emocionei. Ele vai ter o mundo inteiro e você está me contratando para ser coach dele, eu vou fazer cobrança com técnica com ele, para ele performar mais. E muitas vezes ele só quer ter um pai, o carinho do pai. A mãe é mais comum ser mais carinhosa com o filho e entender. Agora o pai, geralmente, a cobrança é elevadíssima. Às vezes não é nem por mal, mas é... Algum pai, mãe quer perguntar, ou alguém, algum jovem atleta que queira fazer aí uma pergunta? Eu vou deixar 2 perguntinhas só. Vou até passar o microfone. Ah, já está aí com o microfone, né? Tá. Quem quer? Levanta a mão aí e pergunta, gente. É agora. Agora é a hora. Coragem. No máximo 2 perguntinhas aí pra gente entrar na palavra. Um de cada vez, não levanta todos. Não precisa sem assim, brigar. insistir, brigar e tal. Vambora, gente. Quero perguntar para o Magno Alves, maior atleta de futebol de todos os tempos. Você é esposa de verdade? Ele foi considerado o maior artilheiro do futebol mundial, né? À frente de Messi e Cristiano Ronaldo, mas para mim continua. Ele parou, os outros tiveram que... As dificuldades que você passou lá em Aporá, no interior da Bahia,
quando você não tinha nenhuma chuteira, que eu já ouvi a sua história. Sou sua fã. E aí, queria que você falasse detalhadamente dessas dificuldades e se chegou algum momento que você falou assim, não quero mais futebol, vou desistir. É muito fácil desistir, né? Eu já vou começar do final para trás. É muito fácil desistir, mas isso nunca passou na minha cabeça, desistir. Pelo contrário, eu falei também anteriormente, sempre perseverei, mesmo não tendo condições, como também foi dito em relação, não tinha, eu me lembro de um par de chuteira que eu fui fazer, que eu pedi para o Prequitinho, né? Um amigo nosso, o Alex está aqui, e era maior do que o meu pé, a chuteira. A gente foi fazer um teste no Atlético de Alagoinhas, e quando eu fiz o gol, entrou chuteira e bola. Mas fiz o gol. Entrou, ou seja, a gente vem de família humilde, isso aqui não estou assim querendo, porque tem pessoas que de repente hoje tem tanta oportunidade, tem tantas condições e não aproveitam. E aí eu também já coloco junto o que foi falado sobre os pais, os que estão aqui presentes, né? Veja o que eles querem, incentive. Pouca cobrança e mais incentivo. Não que não possa ter, não tenha, né? Que a gente também cresce. Então minha infância não foi fácil. Infância, minha mãe costureira, meu pai sapateiro. Não falando assim mal dos meus pais, pelo contrário, eles não tiveram também os pensamentos que ele tinha, que eu nunca iria sair dali, né? Mas não tive esse privilégio de ter uma chuteira do meu pai, ganhar de presente. Porque ela sempre pede para eu contar assim o meu testemunho, né? Enfim, mas o Espírito Santo me direciona outras coisas, mas não foi fácil, então aproveite, né? Mesmo que não tenha sido fácil para mim, mas vocês que estão aqui, estão ouvindo, que vocês possam valorizar e não desistam de jeito nenhum. Muito bom, vamos aplaudir. O Leandro conta uma história que quando ele estava pensando em desistir mais ou menos no começo, assim, ou estava reclamando de treinar, teu pai te levou para fazer um negócio de sapato, alguma coisa, não foi? Como é que foi essa história? Bom, eu não tinha essa cabeça do magro, não. Eu pensei em desistir algumas vezes. Pensei. Porque eu não era... Eu nunca tive condições, assim, não era um menino de bem, de financeiro, mas nunca me faltou nada. Eu era o filhinho da mamãe. Sabe, aquele arrozinho com feijão, fígado acebolado. A mãezinha levava leite na cama e tal. Então eu era o filhinho da mamãe. Minha mãe me mimou muito, até hoje ela me mima, a Bruna fica maluca. Aí quando eu fui fazer o teste no Atlético Mineiro, eu cheguei lá para fazer o teste. Quando eu entrei no campo, eu vi os zagueiros, né, que eram concorrentes meus, os caras 2 metros de altura, eu pequeno, falei, pô, não vou ficar nunca aqui. Se eu sou o treinador, eu não me escolho. Falei, é impossível ficar aqui. Aí peguei o telefone, liguei pro meu pai, falei, pai, não dá para ficar aqui, falando com a minha mãe, né? Mãe, não dá para ficar aqui, é muito ruim, o alojamento é ruim, a comida é ruim, os meninos são melhores do que eu não vou conseguir ficar. Eu não vou conseguir ficar. Minha mãe, vem embora então, filho, vem embora, vem embora. Aí só escutei meu pai atrás assim, o que ele tá falando aí? Aí meu pai pegou o telefone, ele falou, o que foi, Leandro? O que você quer? Eu falei, pai, é difícil aqui, pai, não tem como, os caras são melhores do que eu, e não sei o quê. Mas assim, cara, mas você tem Deus, você não pode esquecer disso. Pai, mas não dá, pai, não dá. Aí o pai falou assim, então tá bom então, eu vou te mandar passagem, você vem embora, amanhã você chegou em Jaú, você vai junto com o seu tio para a fábrica de sapato que ele trabalha, e você vai começar a passar cola no sapato. Aí eu falei, eu vou ficar mais uma semana aqui então. E aí nunca mais voltei para cá. Aí a base familiar que você falou. Amém, gente. Eu quero... Tem a pergunta aí? Então vai lá. Manda. Tem. Eu sou praticamente esse cara, pai de atleta, né? Vizinho do Castan, nós viemos de Bauru. E com 6 para 7 anos, o Caio veio jogar uma Ibercup na USP e o São Paulo chamou para jogar. E aí a gente ficou uma semana na Ibercup, dormindo na calçada, ia só para casa para dormir, porque era muito longe.
E aí ele teve o convite do São Paulo. Foi lá, fez a avaliação no Morumbi e passou. E nós morávamos 5 horas e meia de distância. E aí a gente vinha toda semana, 5 horas e meia de ônibus, para ele fazer a avaliação, 400 atletas para entrar 15 para o futsal. E aí também, essa situação, sem condição, tinha que fazer rifa, vinha 5 horas e meia de viagem para o Caio fazer a avaliação. Quando chegava aqui, estádio fechado porque estava chovendo, não tinha avaliação. Voltava embora. Sofrimento, sofrimento. Aí até que conseguimos, o Caio entrou pro futsal, ficou 2 anos no futsal de São Paulo. E aí veio a dispensa. Primeira frustração do pai, do filho, né? Porque quando passa é uma alegria. E depois, quando chegou esse momento, eu era esse cara. O pai que, ao mesmo tempo que ele entrou e apoiava, era o pai que forçava muito, né? Tipo, tinha que aprender, não sabia qual eram as etapas. Então, para mim, ele tinha que sempre ser o destaque, porque ele precisava estar no São Paulo. São Paulo abriu uma porta enorme. Eu chegava no Morumbi e os caras falavam, tá com atleta? Pode entrar. Aí eu entrava sentindo que eu era o jogador, né? E aí depois veio a dispensa, aí ele jogou, o Santos chamou. E aí outro sofrimento começou, porque tinha que descer todo dia para a Baixada, para levar ele na Vila Belmiro, para pegar o ônibus, para ir para o CT, para treinar, voltar para São Paulo e ir para a escola. Mais 2 anos fazendo isso com o Caio. Aí ficou lá 2 anos no Santos, aí nós não aguentamos, pedimos a dispensa dele do futsal para ficar só no campo. Também não deu certo, veio a dispensa do Santos, mas nós já tínhamos um certo amadurecimento, né, de proteger ele, que no começo a gente só colocava ele numa vitrine, e aí a gente começou a entender que tinha que ter nossa proteção dele, e tentar tirar esse negócio que a gente de qualquer jeito queria que ele se tornasse um jogador, né? Então você esquece, foi exatamente o que ele falou, você vira um pai do Neymar. Né, você trata o filho, às vezes, muitas vezes você toma uma atitude como se fosse uma mercadoria sua e não seu próprio filho. E aí a mãe de fato é mais carinhosa o tempo todo, né? Eu também tive que aprender a ser esse cara. Aí agora ele saiu do Santos, jogou o ano passado com o Edmilson, aqui em Santana de Parnaíba, e agora ele está no Audax. E aí a pergunta é, a importância de um profissional, né? Porque assim, tudo que a gente aprende introduz isso na nossa vida, porque hoje nós nos blindamos no sentido assim, o Caio, ele vai para os jogos, treinos, a gente não falha, não falta, e ele vai muito bem, e de fato hoje a gente só pega as qualidades dele, a gente só elogia, traz o de melhor, quando ele dá uma caneta, faz alguma coisa, a gente vibra com ele e tal, e hoje eu não trago os erros dele, eu deixo isso para o professor dele fazer, mas agora eu só me tornei o pai mesmo, e agora essa parte profissional, esse corpo que precisa lançar ele, qual que é o momento? Quando é o momento? Né? E como acertar quem é essa pessoa, como fazer essa escolha? Na minha vida, particularmente, eu creio que foram umas 5 a 7 vezes que a porta fechou também. Mas eu repito, eu não desisti. Estive no Morumbi também, União São João, essa é das antigas. Enfim, Ponte Preta, mas eu insisti, né? Eu creio que a influência ou as influências também é um fator muito importante, então procura pessoas nesse ramo específico que venham também estar te ajudando, procure ter conselho com essas pessoas, essas informações eu creio que são importantes, porque hoje principalmente o mental, é muito importante, tanto o seu quanto do garoto. É isso que você quer? Tamo junto. Vou contigo. Bora. Se uma porta se fecha aqui, outras vão se abrir ali. Uau, vamos aplaudir por isso. Amém? Eu quero orar pelo Magno, que vai trazer uma mensagem agora poderosa para nós. Quero agradecer essa
essa galera maravilhosa. Eu aplaudi especialmente essa galera que está aqui se dedicando a vocês, a cada um de nós. E aí a gente vai orar pelo Magno. E sei que Deus vai trazer uma mensagem muito especial ao nosso coração. Tenho certeza disso. Amém? Então fique de pé. Estenda as mãos para cá. O rapaz do teclado tá aí? Pode me ajudar? Aí, Fabão. Cadê você, Fabão? É tu mesmo, hein? Fabão também é atleta. Jogador oficial de baralho. Dominó mais idoso, né, Fábio? Então a gente vai orar pelo Magno. Não, colocar aqui diante de Deus. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que tem muita coisa que o Senhor quer fazer ainda. Nós sabemos que, Pai, o Senhor trouxe o Magno diretamente de Fortaleza para cá. Porque o Senhor tem algo a entregar hoje, Pai. Então, Deus, usa o Teu Filho de forma poderosa. Pai, que Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui de falar conosco. Seja uma noite realmente de cura, uma noite de milagre, uma noite de renovação, de esperança, de fé. Seja uma noite especial, Pai, marcada pela Tua presença, Pai. Essa é a nossa oração. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, querido. Glórias. Nós temos 20 minutos, olha só. Para mim é muito. Mas nesses 20 minutos, olha para ele aí, vai ser intenso. Eu recebo esses 20, vai ser benção. Fala para o irmão que está do teu lado assim, a oportunidade é agora. Tem coisas na nossa vida que a gente deixa para amanhã, para depois. Esse é o momento. Essa é a hora. Não deixa para fazer hoje. Não deixa para fazer hoje. Para de estar protelando, pensando no amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu começo. Até falando de atleta, né? Ou alguns que precisam entrar na academia, para de estar protelando, dizendo que segunda-feira vai começar, e essa segunda-feira parece que não acaba, né? Seja na academia, seja a leitura, eu mesmo sou um daqueles que procrastino muito essa questão de leitura, eu inicio, mas não tenho acabado, então você tem que ser aquele que inicia e vai até o final. Por mais que as coisas, ou seja, como disse Salomão, o mais importante é o final e não o início dela. Mas tem coisas na nossa vida, olha só como eu estou usando muito coisas, né? Mas tem coisas na nossa vida que você tem que iniciar e tem que falar para você mesmo: eu vou até o final. Quem recebe, diz amém. Concluindo só o que o pastor Wallace falou. Concluindo só o que o pastor Wallace falou. Imagina a gente vir lá de Fortaleza só por vir passear. Você que ainda não conhece, vá lá. Praias, comida, família. Nós não viemos aqui à toa. Nós não viemos aqui por acaso. Nós não viemos aqui para passear. Nós viemos aqui com um propósito. Linda na tua vida. É por isso que você está aqui nessa noite. 3 fases para o sucesso. Essa palavra, quando se fala de sucesso, a gente pensa em muitas coisas e de repente a gente não pensa no principal. O Wallace também, aqui o pastor Wallace falou um pouquinho desse sucesso, o que é ter sucesso. Às vezes você pode ganhar tantas coisas, ser bem sucedido em tantas coisas da tua vida, no empreendedorismo, na família. Mas a Bíblia nos diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que ele daria em troca? E hoje nós temos visto muitas pessoas dessa forma. Constrói um edifício de 20 andares
e se joga dele. Pessoas que são bem-sucedidas, mas não têm paz. Tem dinheiro, mas não tem um lar. Não são felizes. E onde encontrar? Essa eu poderia que poderia ser a pergunta. Onde encontrar? Quem é essa felicidade? Já olha com cara de profeta, e você que é mulher profetiza e diz assim para o irmão: só encontra a felicidade, profetiza, só encontra a felicidade em Jesus Cristo. Ele diz em João 8,32 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Deus ou ninguém vai ao Pai se não for por nós sabemos. Eu vou te citar aqui o texto. Põe aí Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Eu vou ser bem breve e profético. O que diz a palavra para nós nessa noite. E é importante que você fique bem atento. Preste bem atenção, eu estou ligado aqui, que vocês também estão ligados, que vão receber. Tem alguém na mídia aí que pode colocar? Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Aqui nós vamos ver essas 3 fases. Eu coloquei como fase. Você pode colocar outro tipo de palavra, para que você venha ter sucesso de verdade na vida. A primeira é, vamos ler o texto todo, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está... Nunca se ouviu tanto a gente falar: Jesus está voltando. E olha que nós já ouvimos alguns anos atrás. Mas hoje em dia tem se falado muito mais. Está tudo acontecendo. Alguns dizem: Jesus está às portas, não falta mais nada acontecer. E o que é que nos remete a fazer? O que é que nos traz a pensar? Eu poderia começar assim a dizer: poxa, como é que está a tua vida? Será se você está preparado? Algumas pessoas, quando eu pergunto isso, elas dizem assim: não, eu não me sinto preparado. Mas quando a gente vê para a vida secular, um paralelo, você se prepara fazendo curso, você se prepara fazendo estudo, você se prepara de repente para fazer na academia, uma corrida. Mas quando se vem com esse assunto de Jesus, a gente sempre quer fugir. Eu não estou preparado, ou eu não me sinto preparado. Mas imagina comigo se Jesus agora voltasse nessa noite e disse: Alex, João, Antônio, Magno, Natália, Wallace, vim te buscar. Será se nós iríamos ter essa resposta? Jesus, espera mais um pouco, eu não estou preparado. O que é que isso me traz para falar, para compartilhar com vocês? Se preparem agora, estejam prontos agora. Não estou falando de perfeição, mas é algo que nós temos que estar refletindo, examinando, se pensando a todo momento: como é que eu estou com Cristo? Se Ele voltar agora, eu subo? Eu vou com Ele? Porque é muito fácil colocar assuntos ou nós ministrarmos e falarmos sobre sucesso. Faça isso que você vai ganhar, dê isso que você vai ter em dobro. Aí a gente grita, dá glória a Deus, aleluia. Ai, é isso, você é um campeão, irmão. Fala para ele: você é um vencedor. Mas não vai adiantar nada se nós não termos essa convicção, essa certeza que ela é pessoal, da nossa salvação. Aonde nós vamos passar a nossa eternidade? É uma pergunta que eu creio que nesses dias, principalmente, nós temos que estar nos perguntando primeiramente, e fazermos essa pergunta para os nossos que estão à nossa volta: como é que está a tua vida, irmão, diante de Cristo? Porque a gente está invertendo os papéis. A gente primeiro está falando de coisas, para depois falar do Criador.
E não podemos nos esquecer que o sucesso depende de Cristo. Ele tem que ser essa pedra que edifica, a pedra angular. Ele que tem que ser a porta. Ele que tem que ser o pão da vida, a água da vida, mas de fato, não só de boca. E aqui eu vejo para nós refletirmos sobre isso. Olha só, a primeira coisa, a primeira fase que nós precisamos ter: bem-aventurado. Alguns dizem que é feliz, outros dizem que é muito mais do que feliz. Feliz aquele que lê. Feliz aquele que lê. Mas aqui ele está falando de Bíblia, palavra. Feliz aquele que lê. A Bíblia nos diz lá no Salmo 119, não dá agora, acho que é 120, 115. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Palavra. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, tão penetrante como a espada de dois gumes. Ela é viva. Passarão céus e terra, mas as palavras de Deus, elas são eternas. E como eu vou conhecer, saber, se eu não ler? O Salmo 1 nos diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Repetir? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Que lei é essa? A palavra dele. O seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O que é que acontece com esse ser, com essa pessoa, que inclusive está do teu lado nessa noite? Quando medita na palavra de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que as suas folhas não murcham, mas dá o fruto na estação certa, e tudo que ele fizer será bem sucedido. Aleluia. Leitura. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E como eu vou ter argumento, como eu vou ter palavras para conversar se eu não ler? Como eu vou ter conhecimento? Como eu vou ter informação? Eu me lembro de uma época, quando eu fui para a Ásia, eu digo assim: espera aí, esse povo aqui é budista, esse povo aqui é sem Xenoê, como é que eu vou ter argumento? Porque muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, nós preferimos criticar, e quando você e eu criticamos, muitas das vezes, é porque nós não temos conhecimento, estamos falando de algo que nós não sabemos. Como é que nós vamos falar sobre budismo se eu não ler? Se eu não buscar me informar? Como eu vou ter conhecimento ou informação ou argumento de falar com um muçulmano? Quando eu cheguei na Arábia Saudita, me dá um Alcorão aí, meu irmão, em português, porque aí eu vou ter base de falar com eles. Como eu vou falar sobre Allan Kardec, se porventura tem aqui algum espírito? Eu creio que não. Como eu vou falar sobre Gandhi? E aí vem a melhor parte: como eu vou falar sobre Deus se eu não conhecer Ele? Ele é o verbo. João capítulo 1, a partir do versículo 1, ele começa a dizer: Ele é o verbo. E o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo é a palavra, porque Ele é a palavra. Alguém está me entendendo essa noite? A importância da leitura? E não tenha somente com um amuleto. Tem alguém que não tem Bíblia? Se você não tiver Bíblia, o pastor Wallace vai te dar uma de presente. Mas de fato não tem problema, a gente manda aqui, depois a gente resolve. Tem alguém que não tem Bíblia aqui, que está visitando ou que faz parte? Tem alguém que não tem Bíblia? Você vai ganhar uma Bíblia.
Mas você, a partir de hoje, vai passar a ler a Bíblia. Esse é o desafio. E isso não é para te induzir. Isso não é para te forçar, não é para te obrigar. Mas é fazer algo de coração. Entender que você precisa se relacionar. O maior desejo que Deus tem comigo e contigo é: se relacione. Não tenha medo, não tenha vergonha, para de ser tímido. Ele quer ter esse relacionamento contigo. E você vai parar de ser um religioso, uma religiosa, somente só pelo ouvir. Não, Ele quer te conhecer, Ele quer que você o conheça. E para você conhecer, tem que ler. Segunda fase é: e bem-aventurados, felizes aqueles que... O que é que você está fazendo essa noite ouvindo? Parabéns para você. E tem uma passagem, né? Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo... Igreja, interagem. A fé vem pelo... Não, mas eu tenho fé. Você está enganando a você mesmo. Se você não participar de oração, se você não participar de encontros, se você não participar de momentos como esse, a tua fé vai estar estagnada. E a tendência é só... Porque você não está alimentando. Só existe um meio, uma maneira de você obter e fazê-la crescer. É através da palavra. A fé vem pelo ouvir. Tem pessoas até que são cristãs e pedem errado. Eu desejo mais fé. Não está escrito isso. Deus me dá mais fé. Também não está escrito isso. A única maneira, a forma de você adquirir fé é ouvir na palavra. É o que a palavra diz. A fé vem pelo ouvir. Tiago 1, 22 também nos diz o seguinte: irmãos, quero que... A importância de nós ouvirmos. Porque é uma coisa que está ligada à outra. Volta lá, vaso. Deixa Deus te usar, não tira não. Porque você vê que é uma coisa que está ligada. Bem-aventurado que lê, bem-aventurado que ouve as palavras da profecia e guardam. Ou seja, pratica. Vou repetir: se lermos, se ouvirmos, é impossível nós não praticarmos. Por isso que a maior dificuldade que nós temos... Opa, está falando por mim, Magno? É, porque é uma batalha, é um desafio. Até para nós que já somos cristãos. É desafiador. Mas isso é um hábito que nós temos que criar. Por isso que você tem que começar. Tem aqueles, eu vou botar aqueles 5 minutos, Senhor. É inadmissível nós falarmos ou dizermos que não temos tempo. E o que mais tem consumido o cristão é: e aí, irmão, como é que tá? Sem tempo. Trabalhando muito. Se mata trabalhando para ganhar dinheiro. E depois junta o dinheiro para pagar hospital, saúde. Bem-aventurado que lê, bem-aventurado que ouve. E aquele também, consequentemente, vai praticar. Por quê? É o que está acontecendo hoje em dia. Pois o tempo está próximo. Vai esperar mais o quê? Chega de protelar. Chega de procrastinar. Faça com excelência. Não tem problema você que vai começar amanhã ou hoje mesmo, quando você chegar em casa. Se de repente amanhã você falhar, aí no dia seguinte você diz: mas eu vou conseguir. Foi falado inicialmente no nosso bate-papo da perseverança. Seja um homem, seja uma mulher de perseverança. Você não vai estar agradando o Magno, você não vai estar agradando o pastor, mas vai estar agradando a ele. Porque ele vai dizer: opa,
ele resolveu agora se relacionar comigo. A Bíblia, irmão, eu creio que a maioria que já ouviu isso. Você pode ler qualquer livro, tem o nome do autor. E de repente esse autor está em outro país, outro estado. A Bíblia é o único livro no mundo, na face da terra, que você lê e o autor vai estar do teu lado. É um privilégio. Então vale a pena. E ao saber disso, você sabendo que Deus está do teu lado, não tem como foi louvado também aqui nessa noite, voltar atrás. É daqui para frente, irmão, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle, conhecendo a Ele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí você vai criar um hábito, vai ter um costume que vai valer. Você vai ver como vai ser mais leve, vai ter uma vida mais leve. Aí você vai entender o que é paz. Aí você vai entender o que é tribulação, luta. Meu Deus, aí você não é só comigo, não. Aí você vai, deixa vir. Você vai ter as respostas. Fiquemos de pé. Você vai fazer uma reflexão com você mesmo, consigo mesmo. Mas aí isso me faz lembrar também quando Ezequiel está naquelas águas e de repente alguém ou alguns dos que estão aqui presentes, de repente está com água pelo tornozelo e acha que já é suficiente. Deus está falando: eu quero ter experiência contigo. E as suas águas de repente possam estar no nível, no joelho, e Deus está falando para você também: oi, eu quero te dar novas experiências. Eu não quero que você fique somente até o joelho, eu não quero que você fique somente até o tornozelo. Águas que davam pelos lombos. Eu sou exagerado. Nunca se contente. Eu não sou um Deus de suficiência. Eu sou um Deus de transbordo. Eu tenho mais. É por isso que eu falo na minha palavra, por isso que o Senhor fala na palavra dele. É mais daquilo que você pensa ou pede. Águas que tinham que ser a nado. Ele quer te dar novas experiências. Deixa o Espírito Santo te direcionar. Deixa o Espírito Santo te guiar. Não seja mais você. Feche os teus olhos por um momento. Enquanto os vasos vão dando lugar aqui louvando, você vai refletir em que fase você está. Quer mais? Aí onde você está mesmo? Ou se você quiser sair do teu lugar, nessas fases que eu citei, juntamente com os passos de Ezequiel, entre tornozelo, joelho, lombos, nada. Se você quer mais, pode vir que eu vou também estar orando por você. E se você quer também entrar nesse clube aí de leitura, ouvir mais, também se comprometa. Faça uma reflexão de você mesmo. Eu não posso fazer isso por você. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu creio nessa passagem, não é só para a Santa Ceia, é diariamente. Examine-se, pois, a si mesmo. Como é que você está? Sempre há uma oportunidade. Deus está nos dando uma oportunidade para coisas novas, porque Deus é um Deus de coisas novas. O ontem não volta mais, o amanhã não sabemos. Faça o que você tem que fazer hoje. Venha para novas experiências. Aleluias. Solta a voz, Vaz. Nesse momento eu só quero orar. Enquanto eu estiver louvando, você só vem aqui à frente. O nível que você está é você que sabe, eu não sei.